Bem, pessoal, tudo bem, beleza? Então vou falar um pouquinho hoje aqui sobre a questão do tronco no aquário, né? Quem tem aquário amazônico ou gosta de peixes amazônicos de um pH mais ácido, a melhor forma de você manter o pH do aquário é tendo um tronco, né? É a melhor forma que eu encontrei no meu caso, né? Só que o que acontece? Existem tratamentos para o tronco. No caso, eu fiz um deles, não fiz o com sal ou fervendo, né? Que nem eu já vi algumas pessoas fazendo, né? Mas o que eu fiz? Esse tronco, para começar, basicamente eu peguei ele num sítio, né? Que era da minha falecida avó. E o que acontece? Tava jogado mesmo, né? Quem mora no campo ou já visitou o sítio, você acaba encontrando essas coisas aí, né? Ele deve ter o quê? Uns 70 centímetros por aí, né? Porque esse aquário tem 1 metro. Estou estipulando mais ou menos o tamanho dele. O que acontece? Ele já está nesse aquário aí, vai fazer o quê? Creio uns 2 anos que eu coloquei ele aí dentro, né? Eu tinha outros troncos que eu também tinha pego no mesmo dia, né? Recolhi. E o que acontece? Esse daí era o maior de todos e como eu tinha um aquário pequeno, eu deixei ele guardado aí por um bom tempo e coloquei nesse aquário. Mas vamos ao tratamento, né? O que eu fiz? Eu peguei esse tronco e deixei ele durante um mês, né, dentro de um baldão d'água, né? E o que eu ia fazendo? Eu ia tirando, trocando a água do balde uma vez por semana. Por que eu fiz isso? Porque todo tronco, né, ele libera no começo que você coloca ele na água, ele libera tanino, né? Que é uma substância alaranjada, deixa tipo uma cor de chá, parecendo um chá mate, né? Então, o que acontece? Isso daí não tem muita gente que gosta, tem gente que ama, né? Uma sensação no aquário mais escura, tudo mais, mas eu gosto mais do visual, água clarinha e tudo mais e tal. Então, o que eu fiz? Eu fazia, deixava ele durante uma semana, a água ficava bem escura, eu ia lá, trocava a água, né, mais uma semana, escura, tal, até eu ver que a água já não estava manchando tanto como antes, né? Então, ela colocar uma hora eu coloquei e eu vi aí que a água não estava mais fazendo aquela cor de chá, né? O tronco, o que acontece? Eu coloquei ele no aquário, né? No começo ele não estava soltando tanto, né? Não estava equilibrando tanto o pH, né? Porque era bem novo o tempo que ele estava, mas depois de um tempo eu fui vendo que o pH do meu aquário ele começou a se manter mais estável. O que eu faço? Faço o TPA uma vez por semana, então ele geralmente, quando ele começa a ficar um pouco mais ácido, né, no final da semana, eu vou lá e faço o TPA de 15 litros nesse aquário, né, uma TPA que eu vou fazendo devagar, não jogo, né, a TPA tem gente que joga com tudo a água dentro do aquário, eu não, vou fazendo ela, né, colocando bem aos pouquinhos mesmo para evitar o estresse dos peixes mesmo, né? E aí, em média, o meu aquário fica em 6,5, mais ou menos assim, que fica aí o pH desse aquário, tá? Então, o tronco é bem interessante porque eu notei que alguns peixes, quando tem um tronco, eles se sentem mais seguros, né? Eles gostam disso. Por exemplo, meus limpa-vidros, por exemplo, não saem do tronco, né? É raro ver eles no vidro. Na verdade, eles passam um bom tempo, como dá para ver na filmagem, sempre no tronco. Eles ficam ali o tempo todo, limpam o tronco todo, né? Eu tenho também, esse tronco também tem uns esconderijos, né? Tem um buraco ali no meio, alguns peixes passam por ele. Além disso, embaixo tem uma, não vai dar para ver, mas tem, parece tipo umas tocas. E eu tenho também duas cobrinhas Killi que gostam de se enterrar embaixo dele, né? Então ele oferece uma certa proteção aí. Além disso, também eu coloquei ele assim, porque aí os peixes que são mais tímidos ficam na parte de trás do tronco, né? É, então, o que que acontece? Para mim, né, a minha visão, o que que eu faço resumo do tronco? Ele é essencial para pessoas que queiram ter um aquário de água que seja ácida. Porque que acontece? Se você não tem um tronco, o que que você vai ter que fazer? Você vai começar a virar refém aí daqueles remédios que a gente tem aí para acidificar a água. Não que eu não tenha, eu tenho esses remédios, como eu disse no começo, né? Como ele não estava 100% equilibrado, eu basicamente cheguei a ter ele. Outra coisa também,
Às vezes para inserção de um peixe, né, dependendo como eu vou fazer, eu uso um pouquinho de acidificante, dependendo do pH que esse peixe vem, né? Como é um pH um pouco mais ácido, eu uso o acidificante para baixar um pouquinho o pH e aí poder colocar ele no aquário, né? Fazer a inserção dele. Ok, galera? Então, só para constar um pouquinho mais do tronco do aquário. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.